Olha a hora, como eu adoro falar. Aliás, é um termo que me acompanha há tantos anos, não é? No outro dia ainda me perguntaram, Fatioli, por que você fala esse termo olha a hora? Porque eu apresentei um jornal na Record TV pelas manhãs, 7 às 8h30 da manhã, o São Paulo no ar, que, aliás, modéstia à parte, era um sucesso de audiência, eu era primeiro lugar ou segundo, nunca terceiro. E aí eu entendo, e natural, que as pessoas pelas manhãs têm algum compromisso, nem que seja para levantar, tomar uma água, virar para o outro lado e dormir novamente, mas as pessoas querem saber o horário. Então, eu sempre falava, olha a hora, batia palmas e aparecia o reloginho lá na TV e eu falava também o horário. Assim surgiu, até inspirado por Zé Béttio, um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro, já falecido, seu Zé Béttio, que era um fenômeno do rádio AM, né? Oh, meu Deus do céu. Gente, tudo bem? Eu sou o Luciano Fatioli, está no ar o podcast dos Aposentados. A vocês que nos veem, muito obrigado. A vocês que estão destinando este período para nos assistir, obrigado mesmo. Em nome do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, do presidente Milton Cavallo, muito obrigado. Em nome de todo o nosso time de comunicação, da doutora Andréia, de Cíntia Ribas, de Renê, de Anderson, de Jaime, de Vitor, Adriano, de quem mais? Falei todo mundo, Cíntia, falei, de todo o nosso time, muito obrigado. Somos o time de comunicação, viu? Olha, hoje a gente vai bater um papo, deixa eu tirar o óculos que eu enxergo melhor. Ah, meu Deus, hein? Nós vamos bater um papo com a Patrícia Ovalle de Oliveira. Ela é líder de operação regional do Sebrae, Baixada Santista. Apresentei você direitinho, Patrícia. Obrigado por estar com a gente, hein? Claro, bom dia, tudo bem? Agradeço a oportunidade, Fatioli, também o convite em nome de toda a equipe do Sebrae. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito esclarecedor para ambas as partes, tanto para nós quanto para os aposentados que nos assistem. Isso eu não tenho dúvidas. Eu sou um fã, eu tenho até alguns órgãos, algumas entidades que eu sou fã, e sou mesmo. Sebrae é um deles. O Campes, né? Círculo dos Amigos, o Menor Patrulheiro, no caso, o Campes, independente da cidade, o de Santos, eu acompanho mais de perto. Procon, que funciona direitinho. Enfim, tem alguns órgãos que eu sou muito fã, sou mesmo, sério, porque ajudam, orientam as pessoas, dão um suporte mais do que necessário, e o Sebrae é um braço gigantesco, é um corpo inteiro, não é? De ajuda as pessoas com informações as mais diversas. A Patrícia fala de Santos, no litoral de São Paulo. Ela é a líder de operação regional, mas o que o Sebrae faz ao litoral de São Paulo, para as pessoas do litoral, o Sebrae faz pelo Brasil inteiro, vale para qualquer lugar. Aliás, vamos começar com a pergunta mesmo bem do beabá. O que é o Sebrae? O que faz o Sebrae? Para quem, lógico, sempre ouviu falar, mas, caramba, é Sebrae. Mas o que eles fazem mesmo? Por favor, Patrícia. Obrigada pela oportunidade de explicar um pouquinho o trabalho e o tipo de serviço que nós desenvolvemos aqui. O Sebrae é o serviço de apoio a micro e pequenas empresas. E como você bem colocou, Fatioli, nós temos uma atuação nacional. É claro que cada estado dá o seu tom, né? De acordo com a sua estratégia, de acordo com o tipo de segmento ou de setor que é mais voltado naquela região que a gente atende. No caso do Sebrae São Paulo, nós temos atuação em praticamente todos os municípios do estado. Nosso escritório, que atende os 9 municípios da Baixada Santista, fica em Santos, mas nós temos atuação nos 9 municípios por meio das unidades do Sebrae aqui, que o Sebrae atua com parceiros municipais. E a nossa proposta, o nosso propósito é disseminar o empreendedorismo em qualquer idade. Nós começamos com a disseminação do empreendedorismo dentro de sala de aula, para aquele aluno do ensino fundamental 1, que está no seu primeiro ano.
né? Até os empreendedores 60 mais, 70 mais, 80 mais, enfim. Quer dizer, um universo aí de potenciais empreendedores, aquelas pessoas que muitas vezes já exercem algum tipo de negócio informalmente, né? E precisam se formalizar. Também para aquelas pessoas que pretendem abrir um negócio, então nós trabalhamos desde o planejamento da abertura, que é uma das partes principais, muitas vezes as pessoas esquecem, né, de planejar aquilo que elas pretendem abrir, até com os negócios já consolidados, então empresas que já têm muito tempo de mercado, às vezes estão passando por um processo de sucessão familiar, muitas vezes querem aumentar, né, a sua carteira de clientes, querem melhorar a sua competitividade, seja no mercado nacional ou internacional. O Sebrae possui uma série de serviços e produtos com o objetivo de melhorar, né, a competitividade e a sustentabilidade dos negócios nacionalmente e estadualmente. Aí eu quero te perguntar e gostaria, se possível, da gente centralizar mais, assim, diretamente aos senhores e senhoras, nosso público-alvo, né, 60 mais, que já se aposentaram, tem aquela aposentadoria, que nem sempre é ideal, é michuruquinha, e querem fazer algo mais. Eu estou com 60 a mais, mas me sinto um garotão, uma garotona, quero fazer algo mais. Eu quero empreender com alguma coisa. Mas, poxa vida, essa pessoa talvez pense assim, Patrícia, e você sabe até, acredito eu, melhor do que eu, mas com 60 a mais, no Brasil é considerado velho, velha, ninguém vai me abrir porta nenhuma, eu vou ter que correr atrás. Aí é que entra o Sebrae, para o pessoal poder entender, aqueles que estão nos vendo agora, e muita gente nos vê. Exatamente, até porque para nós empreender não tem idade, né? Como eu falei, nós atuamos, né, desde a criança que tem ali os seus 6 anos de idade até faixas etárias mais elevadas. Sim, inclusive você citou o campus também é nosso grande parceiro, né? Nós atuamos no ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, e também no ensino universitário. O mesmo objetivo, né? Que é o objetivo de trazer uma nova oportunidade como opção de carreira. Muitas vezes as pessoas estão em sala de aula, né? A minha geração, né? Eu sou 50 a mais, a minha geração foi criada para buscar um bom emprego, uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jovem, ele busca empreender. Né? No caso dos empreendedores 60 a mais, eles muitas vezes empreendem por necessidade, como você mesmo mencionou, necessidade de complementar a sua renda. A gente percebe um perfil de empreendedor 60 a mais que hoje em dia ele não pensa nem em complementar a sua própria renda, ele pensa em complementar a renda da sua família, daqueles que estão à sua volta, né? Se comprometendo com a educação e muitas vezes com o sustento de seus filhos, seus netos, seus familiares. Então, ele não pensa só em si, ele pensa em todos que estão no entorno. Então, ele precisa complementar essa renda. Muitas vezes, ele quer buscar aquela oportunidade daquele recurso, como você bem falou, né? Que ele pegou ali no momento que ele se aposentou. Quer investir em algo, é o que a gente chama de empreendedorismo, como eu falei, por necessidade, às vezes até mesmo para ter algum tipo de atividade, né? Durante muitos anos ele desempenhou um trabalho com maestria dentro de alguma empresa e ele não quer parar. Então, o empreendedorismo ele entra para suprir essa falta, né? Que essa atividade diária vai fazer. E existem agora, também Patrícia, só uma dúvida, sem te cortar, cortando, e aí você não me leve a mal, que gordinho é muito ansioso. Não posso trair minha categoria. Patrícia, não posso trair minha categoria. O que você recomenda como uma profissional do mercado, lógico, as pessoas 60 a mais, que nunca tiveram nada próprio, sempre foram empregados, empregadas, sempre prestaram serviço, mas agora, independente que seja uma portinha de nada, ele vai ter o negócio dele. Dê a regrinha básica para começar, para dar o chute inicial, repito, para aquele senhor, para aquela senhora que nunca teve nada próprio, sempre foi empregado, sempre esperava dia tal cair aquele valor e ponto final, mas que agora é o dinheiro dele que está na alça de mira. Qual é a regrinha básica para começar?
Primeira regra básica é procurar uma unidade do Sebrae mais próxima, né? Boa. Seja por atendimento presencial ou por atendimento remoto. Nós temos o atendimento 24 horas no nosso 0800 e também por meio dos nossos canais digitais. Então, a primeira regra básica é procurar o Sebrae, porque nós vamos ajudar na parte que é essencial, que é o planejamento do negócio. Ali nós vamos verificar se a pessoa tem alguma habilidade ou se ela precisa desenvolver alguma habilidade. Muitas vezes a pessoa, ela sabe cozinhar muito bem, ou ela sabe fazer um artesanato, ou ela tem um conhecimento muito vasto da época que ela trabalhou e agora ela pode prestar um serviço de consultoria, né? Até mesmo para aquela empresa para a qual ela trabalhou, por meio de um serviço terceirizado, enfim. A gente precisa identificar quais são as habilidades dessa pessoa e colocar no papel, de fato, né? Qual é o tipo de negócio que ela vai abrir, se ela vai vender um produto, se ela vai vender um serviço, qual o tipo de pessoa, né, que ela vai ofertar esse serviço, se ela enxergou muitas vezes um problema ou até mesmo uma dor, né, de alguém próximo a ela e ela tem algum produto ou serviço que vai melhorar isso, para quem ela vai vender, quais são os seus clientes ou potenciais clientes, se essa pessoa pagaria por esse serviço, né, que isso é o mais importante, né, a gente precisa ter cliente e precisa ter cliente que pague por aquele produto ou aquele serviço que a gente vai ofertar. A gente faz uma análise dos concorrentes também, o quanto que vai ser o custo desse negócio e o quanto que ela vai ter que gerar de receita, né, para conseguir sustentar aquele negócio ao longo dos anos. Uma pergunta. A pessoa, de repente, tem um dinheirinho. Vamos. Eu estou falando números aqui, números é só para ilustrar, Então, só para ilustrar, repito. Vamos imaginar, a pessoa tem R$1.000, um exemplo, tem R$1.000 guardados. Na sua opinião, ela nunca fez nada, ainda nesse perfil. Ela deve colocar os R$1.000 nesse negócio que ela vai empreender ou coloca 500, deixa uma reservinha? Não, a gente vai sempre com muita cautela, né? A gente costuma dizer que os negócios eles têm que começar pequenininho e depois ir se expandindo. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, já tem alguns anos, a gente tem uma categoria de empreendedor para a qual o empreendedor 60 a mais se enquadra muito bem, que é o microempreendedor individual, né? Só para você ter uma ideia, Fatioli, hoje a gente está falando em 4,3 milhões de empreendedores 60 a mais no país. Representa 14% da nossa fatia de empreendedores. Esses números, esses dados são de 2024, de uma pesquisa que é realizada pelo Sebrae, e ele vem crescendo cada vez mais, tanto o número de empreendedores 60 a mais, quanto o número de mulheres que empreendem, né? É a fatia ali que mais cresce em volume, em quantidade de negócios formalizados ao longo dos anos. Então, a gente está falando... Ou mais homem? Mais mulheres ou mais homens? No caso dos 60 a mais, é mais homens. 70% são homens, 30% são mulheres. Olha, tá? Até porque a mulher já é um outro tipo de perfil, né? A mulher, ela pensa em complementar a sua renda, ela pensa em empreender por oportunidade ou por necessidade antes dos 60 a mais. Né? Ela não espera se aposentar para isso. Ela empreende antes, como complemento de renda. Então, é um perfil totalmente diferente. Deixa eu te perguntar, falar de alguns exemplos aqui, para saber a tua opinião. Deixa eu ver, vamos lá. Costureira, Costureira. Costureira tem lá sua maquininha de costura na casa dela, costura lá para a vizinhança. Boleira, faz os bolinhos lá, os salgadinhos, sei lá o quê, vende ali também pela vizinhança, ou seja lá, atende encomendas também. Esses dois exemplos. Outros setores que também são muito pujantes com empreendedorismo 60 a mais é o comércio varejista em geral, né? A construção civil também, os negócios de alimentação, como você mesmo mencionou, e isso está muito relacionado também com o perfil da nossa região, né? Nós temos uma região que é pujante em pessoas 60 a mais, e nós percebemos um número muito grande de pessoas que muitas vezes se aposentam, moram em outros lugares,
vem morar na Baixada Santista e busca um Exatamente. negócio para empreender. E aí está muito Sim. relacionado a serviços de alimentação e serviços de Tá. hospedagem, né? Elas entendem que, como nós estamos numa região litorânea, né? Uma Sim. região que recebe um número grande de turistas, ela pode investir nesses dois tipos de Sim. negócios também. E nós temos também o segmento do artesanato, né? E muito É relacionado verdade. tanto com homens quanto com mulheres, viu? A gente muitas vezes relaciona o artesanato só com mulher, mas não. Nós temos homens que desenvolvem habilidades incríveis no artesanato Olha, e até sim, exportam, né? Inclusive sim, atendidos sim. aqui pelo nosso escritório regional dentro de projetos específicos. Olha que Então, o que a bacana. gente busca sempre, Fatioli, é verificar quais são as habilidades que a pessoa já tem, ou então, como é que ela pode desenvolver aquela habilidade que ela não tem, Ótimo, ótimo, né? gostei dessa, gostei dessa. Como que as pessoas que não têm habilidade para nada, eu estou falando sério, eu não estou jogando conversa fora, eu muito troco uma lâmpada em casa e olha lá, não tenho habilidade para nada, um exemplo, estou dando um exemplo, lógico, estou de brincadeira, mas ao mesmo tempo sério. Para quem não tem habilidade nenhuma, e aí, o que você fala para essa pessoa? O que ela vai fazer? Essa pessoa precisa estudar, ela precisa se capacitar, né? Como eu falei, o Sebrae, o nosso grande propósito, a nossa grande proposta de valor é capacitar o empreendedor para que ele consiga gerir o seu negócio. E muitas vezes a pessoa também relaciona o Sebrae somente com a questão do planejamento, da gestão do negócio, né? Como é que eu vendo, como é que eu formo o preço, como é que eu consigo uma linha de crédito, mas nós vamos muito além disso. Então, nós fazemos também a parte de capacitação técnica. Você citou as costureiras, por exemplo, né? Então, para aquela pessoa que tem pouca habilidade, como eu não tenho, na verdade, nenhuma. Minha mãe, inclusive, era costureira e eu, infelizmente, não herdei isso dela, não sei pregar um botão, né? O Sebrae tem cursos específicos técnicos, que a gente chama de capacitação técnica, a mesma coisa para boleira. Então, o Sebrae contrata outras instituições, como Senai, Senac, sejam do Sistema S ou não, inclusive no segmento no setor de agronegócios, para que aquela pessoa possa aprender. Então, assim, vou fazer um bolo, vou fazer bolo para vender. Então, como é que eu faço aquele bolo? Quais são os tipos de bolo, né, que eu consigo fazer? Bolo de pote? Aquele bolo, né, comum? Ou então é um bolo mais sofisticado, um bolo decorado? É um bolo para festa? É um bolo para casamento? É um bolo para o dia a dia? O Sebrae capacita esse empreendedor nessa parte técnica e depois vai trabalhar com ele a parte de gestão. Ou seja, aprendi a fazer o bolo, por quanto que eu vou vender aquele bolo? Qual é o tipo de público que eu quero atingir? Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou saber a quantidade de bolos que eu tenho que fazer semanalmente para atender a minha clientela? Ainda voltando no tema, Patrícia Ovale de Oliveira, líder de operação regional do Sebrae, Baixada Santista, mas o Sebrae atua pelo país inteiro, e ela com a gente batendo um papo muito agradável. Para você que por acaso está nos vendo, senhores e senhoras, não é? 60 anos mais, nosso público-alvo, que eu quero fazer alguma coisa, preciso completar a minha renda, ou Patrícia, deve acontecer bastante, não aguento ficar mais em casa. Não aguento. Exato. E a gente entende, né? É? Entende. Ei, me conte aí. Deve muita gente aí falando isso. Pelo amor de Deus, não aguento mais minha mulher em casa. O marido fala, não aguento mais minha mulher em casa. A mulher fala, não aguento mais meu marido, me ajuda que preciso sair de casa e fazer alguma coisa. Acontece. Acontece bastante. Acontece isso e acontece também a pergunta, né? O que está dando dinheiro agora, né? É claro, existem alguns booms, né, de negócios. A gente teve recentemente ligado muito ao setor de confeitaria, o Morango do Amor, né? Tivemos um boom aí do Morango do Amor. E muitas vezes nós temos esses booms e a pessoa vem nos procurar, muitas vezes querendo, né, ganhar dinheiro. Então a pergunta é o que está dando dinheiro e o que eu posso fazer para não ficar em casa, como você falou. Quais são os bons hoje? Quais são os bons hoje aí? Quais são os campeões, medalha de ouro, prata e bronze?
Hoje nós temos ainda o setor de alimentação, né? Então, mencionei o Morango do Amor como o setor da confeitaria. Nós temos também muito pujante o setor de beleza e estética. E aí, serviços voltados, inclusive, para a terceira idade, para os 60 mais. Então, muitas vezes, pode ser que essa pessoa não tenha condições, por exemplo, de ir até um salão de beleza. Então, hoje nós temos empreendedores 60 mais que sentem essa dor, né, passam por essa necessidade e verificam nisso uma oportunidade. Quer dizer, então, ao invés da pessoa ir até o salão, nós vamos até a casa da pessoa. Ou então, diferente, né? Eu vou proporcionar para aquela pessoa um ambiente acolhedor que ela possa se relacionar com outras pessoas com as quais ela não conhece. Então, nós temos também isso muito forte no setor ligado ao setor de saúde, principalmente nas atividades físicas. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes dão aula de musculação, dão aula de yoga, dão aula de ginástica, promovem aqueles aulões abertos, né? Justamente para que a pessoa consiga se relacionar, conhecer outras pessoas e, com isso, consiga dar outros propósitos para aquele momento que ela está passando e vivenciando. Patrícia, eu tenho um termômetro da nossa região, do litoral de São Paulo, mas me parece que é meio que nacional, acredito eu. É aquele pequeno salão de beleza, aquela pequena academia de bairro, aquela pizzaria sem salão, só delivery, só entrega, aquele pet shop que, nossa senhora, é o que mais tem, pequenininho, mas funciona, e aquele pequeno lava-rápido também. É o que mais tem. Esses são os campeões de negócios que as pessoas se lançam ao mercado? Sim, ou então o comércio varejista em geral, né? Muito relacionado ao comércio varejista de roupas ou acessórios também, né? É importantíssimo essa questão que você falou, que é um negócio de bairro, né? Por que o negócio de bairro, né? Ele faz essa diferença? Pelo acolhimento, né? Ele dá um tipo de atendimento e ele presta um tipo de serviço totalmente diferente daquela grande empresa, né? Ele conhece os seus clientes pelo nome, ele sabe o gosto daqueles clientes. Se você passar na porta, mesmo que você não esteja precisando de nada, ele vai te abordar na porta e vai falar que aquele produto que você gosta acabou de chegar, que está fresquinho. Quer dizer, é um atendimento mais personalizado. E o empreendedor 60 mais, ele tem essa característica do acolhimento, né? Ele tem diversas questões, como nós falamos, que ele já passou pelo seu dia a dia, ele já vivenciou, né, ao longo da sua jornada aqui conosco, ao longo da sua vida. Então, ele acolhe de uma forma diferenciada esse cliente. Ele tem um tempo e ele tem uma dedicação diferente, né? A gestão de tempo para ele é feito de uma forma diferente, muito mais voltada para a qualidade que ele vai oportunizar para aquele cliente do que pela quantidade. Então, ele prefere atender uma quantidade menor de clientes com qualidade do que ter uma quantidade grande de clientes, sendo somente mais um ali no negócio dele. Tá. Patrícia, tem algumas perguntas aqui que meus colegas da comunicação, né? Nós que formamos um time de comunicação aqui do Sidinap, me enviaram aqui. Você acredita que a experiência acumulada ao longo da vida profissional pode ser um diferencial para empreender na maturidade? Ou a pessoa tem experiência numa determinada área, mas com essa experiência ela pode se lançar numa outra área que também tem uma chance grande de dar certo? O que você fala disso? Sim, como nós já abordamos, né, o conhecimento técnico, é claro, ele é muito importante no negócio. Mas se a gente não tem habilidade, a gente tem instrumentos, né, e o Sebrae possui uma série de produtos que podem auxiliar esse empreendedor para que ele tenha esse conhecimento técnico.
Como também não adianta a pessoa entender muito daquilo que ela faz e não ter habilidade em gestão empresarial. Então, não adianta, por exemplo, eu saber consertar uma máquina de lavar roupa, mas eu não sei o quanto que eu vou cobrar aquele serviço, eu não sei onde estão meus clientes, eu não sei fazer a gestão financeira daquele negócio, eu não sei me planejar. Então, não adianta, a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre as duas situações. A pessoa, quando ela começa a empreender, ela, muitas vezes ela não se enxerga, né, mas ela vira um empresário ou uma empresária, e ela precisa se valorizar como tal. Né? Muitas vezes a gente não dá valor, a pessoa fala, nossa, mas eu sou pequenininho, eu não sou empresário. Não, você é empresário, você tem um negócio, né? Que pode não ser diretamente, eu posso não ter um empregado, mas indiretamente ela também gera renda e gera empregos e oportunidades para toda a cadeia que está à sua volta. Então, aquela pessoa que ela quer empreender, ela não precisa só ter o conhecimento técnico, ela precisa também ter o conhecimento em gestão. É claro que se ela tiver uma habilidade ou um conhecimento técnico, vai ficar muito mais fácil. Mas também é preciso que ela tenha clientes, né, que precisem daquele conhecimento técnico que ela tem e que esses clientes paguem por aquele serviço ou por aquele produto. Tá, eu te perguntei lá atrás, dei um exemplo, lógico, só em números para as pessoas terem uma noção. Tenho R$1.000, devo colocar os 1.000 ou 500, no caso, metade no negócio e tal. Vocês têm algum estudo que comprove ou que oriente, né, oriente a pessoa de quantos por cento da renda ou do dinheiro que ele tem, ele deve comprometer num novo negócio? Tem algum estudo nesse sentido, não? Não, vai depender muito desse planejamento que nós vamos fazer em conjunto, né? Pode ser que o tipo de negócio, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Sim. Aquele negócio, eu vou poder fazer ele digitalmente? Eu vou poder atender esses clientes no digital? Eu vou poder atender esses clientes na minha casa? Ou eu vou ter que ter um ponto físico, né? Uma porta aberta para a rua. Sim, dependendo do negócio que a pessoa vai empreender, como eu falei, ela pode ser um microempreendedor individual, e só para você entender o que é o microempreendedor individual. É uma categoria, né, de empresa, a pessoa tem ali o CNPJ dela, mas ela tem uma série de benefícios do governo, então ela paga um imposto único, que varia aí entre 76 a 82, 85 reais por mês, diferente daquele negócio que eu já preciso ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, que eu preciso ter um contador, que eu preciso pagar os impostos todos, né, estratificados, ou seja, a minha despesa fixa, ela vai ser muito maior do que a do microempreendedor individual. Então, nós precisamos analisar qual é o tipo de negócio que a pessoa quer empreender, né? Justamente para fazer toda essa conta com ela e verificar se, num primeiro momento, ela pode investir menos e, a partir do momento que ela for crescendo, ela vai aí aumentando com o próprio lucro que ela vai ter, né? Ela acaba reinvestindo esse capital na própria empresa. Legal. Eu estou aqui, sabe, Patrícia, com o Anderson e com o Vitor, são os colegas da comunicação aqui na retaguarda, e o Anderson está me sinalizando que, mais um papo bem bacana, você falando de maneira fácil, falando aí, orientando bacana os nossos senhores e senhoras. E eu também penso dessa maneira. A pergunta independente do tamanho do negócio, deixa eu ver se eu me faço entender. Peraí. Dependendo do tamanho do negócio, você recomenda que o vovô ou a vovó, que o senhor ou que a senhora, ou que os 60 a mais que estão nos vendo, peçam ajuda de um neto, de um filho, para cuidar só da parte da bufunfa, do dinheiro, para ela ficar na praticidade do negócio, não? Olha, Fatioli, muitas vezes essa pessoa ela tem muito mais conhecimento, muito mais capacidade de gestão do que um jovem, né? A gente, como eu falei, empreender não tem idade. Se ela coloca em prática, e o Sebrae também tem uma série de serviços e produtos para isso, as características do comportamento empreendedor, e se ela busca esse conhecimento e ela aplica esse conhecimento,
muitas vezes ela não vai precisar de ajuda nesse sentido. Tá, Até porque as pessoas 60 mais, elas têm ali a sua renda muito enxuta, como você falou, né? sim, Então, sim, ela sim. tem a preocupação, né, muito mais aflorada do que uma pessoa mais jovem, de fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Ô, Patrícia, Muitas perdão, Posso vai, tem uma complementar? diferença Desculpa. no delay, pois Muitas não. vezes ela busca uma ajuda de um neto, né, ou de um filho, para conseguir se inserir no digital. Então, Tá. quero fazer uma página no Instagram do meu negócio para poder divulgar, né? Muitas vezes, principalmente os netos, né? Eles falam, nossa, avó, grava um vídeo. E por mais que a gente ache que não, ele tem mais dificuldade de postar esse vídeo no Instagram do que de gravar esse vídeo, né? Porque ele já não é tão desinibido assim quanto as pessoas acham. Então, essa questão do digital, muitas vezes sim, ele precisa de auxílio. Mas o Sebrae também ajuda nesse sentido. Inclusive, nós temos um estúdio de gravação aqui no nosso Olha, escritório regional para tirar fotos, fazer vídeos. Esse serviço ele é totalmente gratuito. que Assim bom. como nós temos um serviço de coworking, Fatioli. O que é Tá. coworking, né? Sim. Ah, é Para boa, quem, boa, boa, né, boa. assistem, saber, é um espaço gratuito, como se fosse um escritório. Então, a Tá. pessoa, ela começa a trabalhar fora de casa. E, no caso, ela começa a trabalhar aqui no nosso escritório, junto com os nossos colaboradores. Então, nós temos o serviço que nós oferecemos uma mesa, uma cadeira, né, um ponto físico para ela, com serviço de internet, com ar-condicionado, com o seu E cafezinho, com a café, água. água, exatamente. Para quê? Para que ela possa sair do ambiente da sua casa e se relacionar, né? Porque aqui ela tem a Sim, sim. oportunidade de conhecer outras pessoas, que às Tá. vezes têm um negócio diferente do dela, mas podem ser potenciais fornecedores, potenciais clientes ou potenciais Sim. parceiros. Então, esse Patrícia, network ele é muito importante. qual é ou quais são os tipos de negócio que as pessoas têm procurado em vocês que pretendem abrir? Quais são aqueles que as pessoas têm procurado, ou têm tentado, ou têm aberto mesmo? Acho até que já perguntei, me perdoe, que eu estava. Imagina. Não, não, tá, mas quais são, assim? Tem alguma preferência? Sim, os negócios relacionados, principalmente aqui na nossa região, tá? A alimentos e bebidas. Então, um Tá. restaurante, uma casa de café, um negócio diferente, mais direcionado muito hoje em dia para pessoas que têm algum tipo de alergia ou de restrição alimentar, então celíacos, Ah, tá, pessoas que tá, têm algum tá. tipo de alergia a Sim, leite ou sim, a sim, lactose, sim, que são sim. serviços bem específicos, né? Ah, Mas para os quais as pessoas têm uma necessidade, têm uma dor. Também muito relacionado a serviços de beleza, como eu falei, então salões de é. beleza, estética, manicure, A a pessoa mulherada, que esse negócio de trabalha unha gel e sobrancelha, exato, sobrancelha, vocês cílios, ficam loucas, hein? os cílios, né? É. Também os negócios relacionados a comércio varejista em geral, como eu mencionei, principalmente roupas e calçados e acessórios, e também os serviços relacionados à tecnologia. Então, aquelas pessoas Ah, que tá. vão desenvolver algum tipo de aplicativo, Sim, desenvolver algum tipo de sistema para levar a tecnologia para outros tipos de serviço. legal. E, é claro, na nossa região, ainda muitos os serviços relacionados ao turismo. Tá. Então, Ah, o tá, setor tá, tá. de alojamento, né, que nós falamos, que é o Sim, setor de sim, sim. hospedagem, e o setor de economia criativa, muito relacionado ao artesanato, à Ah, moda e a games, desenvolvimento de games. tá. Lembrando, poxa, essa pergunta é fundamental, seria uma falha gigante minha se não perguntasse, pelo amor de Deus. Tudo isso que vocês do Sebrae oferecem de graça. Nada é cobrado ou tem algum custo para a pessoa que vai procurar vocês? Para os empreendedores em início de atividade, aqueles que estão buscando abrir um negócio
todos os nossos serviços e produtos são gratuitos. Nós temos poucos produtos que são direcionados mais para as empresas que estão já em outro nível, quer dizer, aquelas empresas que já têm um tempo de mercado e precisam de algum produto ou serviço específico, que o serviço que o Sebrae oferece, ele tem uma contrapartida, né, que a gente chama. Então, o Sebrae, ele paga uma parte, na verdade, não paga, né? Sim. Pagar, que eu estou falando, é, na verdade, até um erro da minha parte. Nós estamos subsidiando, né? Porque é bom lembrar que o Sebrae, ele sobrevive daquele recurso, né? Daquela alíquota que tem ali quando a grande empresa ela recolhe a sua alíquota ali de postos, parte desse recurso vai para o sistema S, Sebrae, Senai, Senac. Então, nós estamos devolvendo à sociedade aquilo que é investido no Sebrae. E para isso, alguns produtos e serviços têm uma contrapartida pequena, mas é muito específico. Tá. No outro dia, nós fizemos aí em Santos, eu também, para quem está nos assistindo, né, nos acompanhando, eu também apresento, gente, um programa na TV TH Mais Band, que é uma afiliada da Band, e aí nós fizemos uma roda de conversa, oferecendo, né, para as pessoas, até caramba, o nome dele, o gerente de vocês, o Sebrae? Marco Aurélio Rosa. Marco Aurélio esteve lá, isso mesmo. Aí, com a presença do ministro Márcio França, do empreendedorismo e tal, governo federal, independente aqui, pelo amor de Deus, de posições políticas, não tem a ver isso. Estou falando do que é oferecido, do que existe. O Ministério tem, pelo menos até onde sei, tem oferecido várias oportunidades também, no caso, para a pessoa poder buscar um dinheirinho, poder ter também um suporte do Ministério. Aí, no caso, estou imaginando, Ministério, partido do governo federal, mais Sebrae, a pessoa tem, teoricamente, tudo para dar certo, né? Exatamente, né? E esse tipo de serviço e de recurso que é aplicado tanto na esfera federal, né, como você falou dos ministérios, quanto também na esfera estadual, ela está muito relacionada a linhas de crédito, muitas vezes a suprir essa contrapartida, né, que seria paga pelo empresário e aí ela é subsidiada em 100%, e também realizando eventos, né? Nós tivemos recentemente aqui em várias cidades da região, realização de eventos relacionados a verão e relacionados a inverno, onde foi oportunizado que pequenos empreendedores daquele município, né, estivessem todos reunidos num único local, o local esse de muito acesso a turistas e até munícipes da região, para que eles pudessem vender os seus produtos e serviços para um tipo de público que dificilmente sozinho ele conseguiria estar captando, né? Então, existem sim uma série de investimentos que estão sendo direcionados para a nossa região e a gente fica muito feliz com isso. Ah, certeza. Olha, Patrícia, eu quero primeiro agradecer a Anne, que é assessora de imprensa, não é? Muito gentil, caramba, falei com a Anne aí nos últimos dias, e ela prontamente falou, peraí, Fatioli, peraí que eu já vou ver quem vai te atender, quem vai falar com você e tal. A Dione, estou com a Anne na cabeça, por causa de uma outra assessora de imprensa, que há pouco nós fizemos também uma entrevista. Dione, assessora de imprensa do Sebrae. Dione, muito obrigado. Depois vou enviar, lógico, você a ela, esse material. A Dione é muito gentil, muito prática, muito prestativa, e é dessa maneira que a gente aqui no podcast dos aposentados gosta de trabalhar. De maneira prática, de maneira informal, bater um papo, explicando, enfim. E a partir desse papo como esse que fizemos, Patrícia, que as pessoas fiquem sabendo como podem empreender. Demos a orientação, né? Você principalmente, óbvio, não é? E as pessoas agora vão, lógico, se interessar ou não, mas nós fizemos a nossa parte, né? Ouvindo a Patrícia Ovalle de Oliveira, a Patrícia que é líder de operação regional do Sebrae, Baixada Santista. Duas gentilezas para finalizar. Qual o endereço do Sebrae aí no litoral de São Paulo? Qual a maneira que as pessoas podem acessar ao Sebrae, saber mais informações? E pelo Brasil como um todo, apenas Sebrae, enfim... fale como as pessoas podem saber mais de vocês, por favor.
Claro, em âmbito nacional, né, nós temos o nosso 0800, que, como eu falei, é um canal telefônico que fica disponível 24 horas por dia, de domingo a domingo, é o 0800 570 0800. Nós também temos a página do Sebrae, né, na internet, www.sebrae.com.br. Ali o empreendedor vai colocar o seu CEP e automaticamente ele vai direcionar para a página do seu estado e também para a nossa agenda de cursos, toda a nossa programação de eventos de acordo com o CEP da pessoa. Na Baixada Santista, o nosso escritório fica em Santos, na Avenida Washington Luiz 176. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e convido a todos aqueles que estão nos assistindo, né, estão nos ouvindo, a fazer uma visita aqui no nosso escritório, nos conhecer, tomar um cafezinho, tomar uma água, conversar um pouquinho com a nossa equipe, porque eu costumo dizer que a gente aprende muito mais com o empreendedor do que, ao contrário, do que empreendedor conosco. E se você me permitir, Fatioli, eu queria fazer um convite a Por todos, favor. né, o Sebrae, outubro é o mês do empreendedor, e o Sebrae realiza todos os anos a Feira do Empreendedor, que acontece em São Paulo, lá no Expo da Imigrantes. Isso. Ela vai ser realizada esse ano de 15 a 18 de outubro. E nós temos transporte gratuito, saindo dos 9 municípios da região. O empreendedor vai com ônibus, com outras pessoas, nós levamos, sempre acompanhado pela nossa equipe, e é uma feira de oportunidades. Então, ali tem uma série de oportunidades, tem também um setor específico que vai falar com empreendedores 60+, palestras, conhecimento técnico, network, negócios sustentáveis, enfim. Um mundo de oportunidades para qualquer idade, até porque nós também temos um espaço lúdico direcionado para crianças, quer dizer, aquele pai, aquela mãe, aquele vô, aquela avó que quer levar o seu netinho, tenha certeza que ele vai ser muito bem cuidado e vai aprender sobre empreendedorismo dentro desse espaço. Então, convido a todos que queiram participar conosco da Feira do Empreendedor, uma feira de oportunidades e negócios que acontece todos os anos, realizada pelo Sebrae. Ótimo. Patrícia, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço a todos, ao Marco, a todos vocês aí do Sebrae. Foi muito bacana. Anderson está falando aqui que... Está aqui na retaguarda que você ganhou mais um fã. Imagina! Meu receio é que com essas suas orientações, de repente ele queira empreender algo. Não, se for empreender e continuar com a gente, tudo bem. Mas daí ele fala, eu vou mudar para Santos. Quero empreender algo. Não, meu Deus do céu. Patrícia, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ovale de Oliveira, podcast dos aposentados. Ela que é líder de operação regional do Sebrae Baixada Santista, falando e explicando. Tomara, depois desse bate-papo, você, senhores, senhoras, enfim, que estão nos vendo, olha, gostei, acho que eu vou abrir alguma coisa. Convida a gente para a inauguração. Tchau, gente. Até a próxima, hein?